Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Magazine Luiza MGLU3, pregão desta quinta-feira, dia 24 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, que hoje chegou aos 100 mil inscritos. Agradeço demais por prestigiar vocês e prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Mas o objetivo é justamente você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal e também toda a parte de análise aqui do lado. Você pode observar ali a programação do canal, live todo dia, radar do mercado, tem análise de fechamento todos os dias, análises especiais como essa aqui, no mínimo 2 por semana. Essa semana está tendo 3 análises e ainda o radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, aqui embaixo, no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, vai ter essa opção para você clicar, vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Além disso, na parte inferior do vídeo, abaixo desse vídeo, tem também um botão de se inscrever no canal. A análise especial, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, avaliando diferentes periodicidades, gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, visando mapear o cenário como um todo do ativo. No caso aqui da Magazine Luiza, logicamente que é minha especialização, o que eu uso é a análise técnica, que é onde eu tenho a especialização. No caso aqui da Magazine Luiza, a gente teve esse movimento de baixa e iniciou todo um movimento de subida lá de 2016, junto com a recuperação do Ibovespa. A Magazine Luiza teve um desempenho aí extraordinário, fora da curva, e continuou forte, no ano subindo 88%. Então, mesmo com toda a pandemia, o ativo continua subindo 88% no ano, bem mais forte do que a média, que vai em linha com o que eu falei num vídeo aqui, que tem que é @dvinvest no Instagram. Tem um vídeo lá que eu falo barato sai caro, que é uma opinião minha a respeito aí dos ativos, de estar mais em cima dos ativos mais fortes. Em média, a decisão tende a ser mais interessante em termos de investimentos em ações. No caso do gráfico anual, então, segue dentro do movimento de subida, sem nenhuma movimentação para baixo. A única questão aqui, a gente teve 5 anos basicamente vindo para baixo e agora 5 anos vindo para cima. Então, nós temos aqui, nesses 5 anos de subida, nós temos um processo que bate no tempo em relação a esse movimento aqui. Então, traz a possibilidade de se ter algum processo de correção no tempo. Não necessariamente que seja uma obrigação. O fato é, dentro desse cenário, quando eu falo correção no tempo, é de iniciar, por exemplo, uma correção aqui nos próximos anos, não tem nenhum sinal para baixo. Pode acontecer isso, mas não tem nenhum sinal para baixo. O fato é que dentro desse contexto de subida de candles ascendentes no gráfico anual, movimentação para baixo em prazos menores, quadrimestral, mensal, semanal, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. O gráfico quadrimestral do ativo veio para gerar, pela primeira vez durante a pandemia, a perda da mínima de um candle anterior, a sequência aqui de subida, e vou lá, perdeu a mínima do candle anterior, bateu lá na média, que não tinha batido aqui fazia bastante tempo, e já está lá em cima novamente, abrindo aqui inclusive outro candle. Então o ativo segue alinhado para cima, com possibilidade de planejar muito mais operações na ponta compradora. Enfim, retorno do preço desse papel em cima de nível de suporte é um dos pontos para se buscar a operação de alocação numa carteira de prazo maior em cima de Magazine Luiza. Dalto, dá para comprar aqui nesse nível? Para longo prazo, não tem nenhum sinal contrário. Só que você comprando aqui, ele pode passar por uma correção maior? Pode. O fato é qual o prazo que você tem para quando você compra esse ativo. Se você está comprando pelo quadrimestre, você está querendo ficar vários quadrimestres, pelo menos um ano posicionado. E aí dentro desse um ano posicionado vão ter os movimentos de baixa que você pode aproveitar para alocar mais ações na carteira de MGLU3. No gráfico mensal da ação, ela também está dentro de uma tendência de alta. Então, ativo totalmente alinhado para cima. Até agora, desde quando se recuperou da pandemia, desde que gerou um pivô de alta, a ação não perdeu ainda as mínimas ascendentes, que seria um primeiro sinal para se ter o quê? Depois que perde a mínima, de se ter um processo de correção, que pode voltar a testar a média móvel exponencial de 13 períodos, mas ainda não aconteceu. Teria que esse mês está caindo 4%, para gerar algum sinal para se ter uma correção, que eu acabei de falar no quadrimestral, sobre a questão de poder ter algum movimento de baixa, que seria algo natural em relação à tendência de alta do ativo, ou seja, existe, e olha que é um ativo fora da curva, né? Que seja correção pequena. Aqui cai, volta a subir, faz uma pequena queda, volta a subir, faz uma lateralização, correção mais no tempo, volta a subir, faz uma correção mais forte, volta a subir. Então o ativo tem seus momentos, tem alguns momentos que geram um processo de correção, que são mais interessantes para se buscar a operação de compra, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno no papel.
para gerar algum sinal de baixa, teria que voltar para baixo dos R$ 83,47 a partir do mês de outubro. Indo aqui para o gráfico semanal, antes de ir para o gráfico semanal, falar sobre um ponto importante, que é a questão do desdobramento, né? Foi divulgado aí que vai ter um desdobramento no ativo. Já é o terceiro desdobramento que ela vai passar. Vou só mostrar o gráfico aqui dos desdobramentos anteriores. Aqui é o gráfico sem ajuste. Então, ou seja, a ação estava cotada lá em cima, lá na faixa dos R$ 584 e deu um pulo para cá, que é a questão do desdobramento. Ou seja, o preço da ação diminui, mas a sua quantidade de ações aumenta proporcionalmente para o financeiro seu mesmo, sem considerar, logicamente, a oscilação do preço na sequência. Mas o que aconteceu nesses desdobramentos? Um primeiro desdobramento em 2017, um segundo desdobramento em 2019, até num período muito parecido, né, próximo ali no ano, em setembro, e de novo na época de setembro pode acontecer, não tem ainda uma data definida, pelo menos eu não estou ciente dessa data. Mas o que aconteceu logo após o desdobramento? É algo bom? Lógico que é algo bom. Por quê? A ação estava valendo lá 584, pula ali para 74,63. É um ativo que se tornou mais fácil de se colocar, de se comprar um lote padrão do papel. Ou seja, antes você teria que gastar ali R$58 mil, agora você tem que gastar aqui quase R$8 mil para comprar o papel. Então voltou, só que logo na sequência, se você vou comprar o desdobramento porque ela vai subir, o que aconteceu aqui foram 2 meses para baixo, chegou a cair quase 40% aqui para depois voltar a subir. Então vai depender muito do momento do mercado, do próprio ativo também. No outro desdobramento, voltou a subir lá na sequência, antes caiu. Antes chegou aqui a cair 16% para depois gerar um movimento de subida, depois caiu, enfim. Mas de maneira geral, o que eu vejo do desdobramento que é algo bom, porque aumenta, não necessariamente algo seja significativo, mas aumenta a liquidez do papel. Porque antes pessoas que poderiam, por exemplo, aqui teriam que gastar na faixa de R$9 mil para comprar um lote padrão, se gerar um desdobramento que venha, por exemplo, a R$40 ou R$30, vai ter que gastar R$4 mil, vai ter que gastar metade para comprar o lote padrão do papel. Ou seja, mais pessoas podem comprar o ativo. Então, isso tende a melhorar a liquidez do papel. Então, isso é algo interessante, o desdobramento. E se está tendo desdobramento é porque o preço da ação está ganhando bastante força, está se valorizando bastante. Desdobramento é algo bom, porque, ou seja, você está só tentando trazer mais participantes para o papel, porque já está num patamar bem, sabe? A empresa está indo bem. Então, é algo realmente um evento corporativo que é interessante para a empresa, para a ação. Mas que não é uma garantia de que logo depois ele tem um processo de valorização, logo depois que eu digo você comprou já vai ter uma valorização logo na sequência, como dá para ver aí no gráfico. Seguindo aqui no gráfico agora semanal, a ação está dentro de uma tendência de alta, dá uma parada aqui, faz uma correção no tempo. Essa correção no tempo foi curta em relação a todo o movimento de subida, nem chegou a testar a média e volta a subir. Quando isso acontece, o que eu costumo falar é que tende a não ir tão longe. Quando a correção deixou a desejar, seja no tempo ou no preço, tende a não ir tão longe. Nesse momento, ela está fazendo o que eu chamo de correção em 2 etapas. Sobe, lateraliza, sobe, agora está fazendo a correção um pouco mais no preço, que vai fazendo máximas descendentes, podendo voltar na média móvel exponencial de 13 períodos. Faz tempo que não testa a média móvel exponencial de 13 períodos. E aqui um parênteses em relação a isso. A esse teste da média móvel exponencial de 13 períodos. A última vez foi aqui. Daqui para cá já são 22 semanas sem nem testar. Tem obrigatoriedade de testar? Não, mas tem uma certa... um período que chega a testar. Quais são os períodos anteriores que chegou a ficar bem afastado assim da média em termos de tempo? Esse aqui chegou a ficar 23 semanas. 23 semanas, do ponto que testou, o último teste até chegar a testar novamente, 23 semanas. Aqui se aproximou, igual está se aproximando aqui, mas não testou. Tentou subir e aí voltou para testar. Que é o que pode até acontecer aqui, tenta subir e volta para testar. Tem obrigatoriedade? Não, mas considerando aqui as estatísticas, a gente teve aqui outro período que foi daqui para cá, de 15, vendo períodos mais que aqui depois ficou testando várias vezes, que é um período mais de correção ali no tempo. Período um pouco mais longo, esse aqui, Esse foi um período mais longo, o teste aqui, e só veio testar novamente aqui depois de 26 meses. Ou seja, tem um período ali de 23 meses, depois outro período aqui de 26 meses. São os períodos mais longos sem teste aí da média.
Então, o que eu quero dizer com isso é que existe um momento que o ativo gera um movimento mais longo para cima, que o caminho mais provável seria ter uma correção maior ou no tempo em relação a esse movimento ou no preço. Nesse caso até aqui, considerando aqui que ela subiu basicamente umas 10 semanas, daqui para cá ela basicamente corrige 10 semanas, que eu falo que faz a correção no tempo. Então é algo que pode acontecer aqui em cima de todo esse movimento de subida de MGLU3. O que seria até interessante em termos de entrada, de position trade, era isso aqui acontecendo. Pode continuar subindo, Dalton? Pode. Superando a máxima dessa semana a partir da próxima semana. Essa semana está apresentando aí uma alta de 2,68%. A tendência é de alta. O primeiro nível de suporte que ela tem está aqui, na casa ali em torno dos R$ 85,65. Mas o movimento no gráfico semanal é de baixo, ou seja, os candles são descendentes. A máxima e a mínima desta semana são descendentes em relação à do pregão anterior. Então, neste caso aqui, o suporte depois disso, depois desse ponto que eu acabei de mencionar, o suporte está na média móvel exponencial 13 períodos, na faixa 82,77, a média vai alterando aqui. Depois disso tem um suporte em 81,76 e mais próximo dos R$ 80, número redondo, são os próximos suportes da ação. Gráfico diário, então lembrando, semanal em tendência de alta no médio prazo, curto a médio prazo, mensal em tendência de alta, médio a longo prazo, quadrimestral anual, longo prazo em tendência de alta, ativo alinhado para cima. Movimentos de correção são mais interessantes para avaliar novas possibilidades de entrada colocando capital um pouco para operações de prazo maior. Então esses ativos são ativos mais interessantes para isso. No gráfico diário, o que nós temos é uma tendência indefinida. Tendência aqui indefinida, que fez aqui já um pivôzinho de baixa, que volta aqui, vem aqui para baixo, pregão de hoje subindo aí bem, 3,39%. E aí, já entra comprando aqui, ainda não encaixa dentro da minha metodologia. Por quê? Porque está tendência indefinida, não consigo ver uma perspectiva tão clara já de alta. O que eu mencionei, inclusive hoje no radar do mercado? Que tem uma região aqui, algo ali na faixa dos R$ 90, número redondo, que é basicamente uma linha que passa por aqui, que foi testada aqui como resistência. Depois voltou para baixo, não funcionou como suporte, volta para cima e aí o mercado não consegue se sustentar acima, fecha uma vez acima, já volta a fechar para baixo, fecha aqui de novo, faz um fechamento aqui acima e volta a fechar aqui abaixo. De novo testa, resistência. Então o que seria interessante acontecer na minha avaliação em termos de eu buscar uma operação de compra de swing trade? Fundo ascendente acima dos R$ 90, ou até um pouco mais para cima disso. Se for acima, por exemplo, dos 91,20, sem nenhum problema. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, foco em buscar a operação de compra a favor de um outro movimento de alta do gráfico semanal, ou seja, que seria um fundo e poder ter algo mais para cima nesta ação. Outra possibilidade, até pelo gráfico de 60 minutos, falando de operação de swing trade. Seria outra alternativa de compra de swing trade nesse papel. Eu até mencionei numa análise recente lá na análise de fechamento que se ela tivesse algum tipo de recuo maior aqui, também não seria nenhum problema, que é justamente o que eu estou mencionando aqui no gráfico semanal. Não teria nenhum problema, estaria no processo normal de correção que pode trazer um movimento maior de subida. Só aqui que eu não entro comprando ainda, porque ainda dentro de um processo de indefinição, pode dar certo, não tem nenhum motivo, não tem nenhuma... Por eu não estar fazendo a entrada, o papel não significa dizer que ele não vai subir, apenas uma estratégia estabelecida aqui para buscar alguma entrada de swing trade nessa ação. Entrada de position trade pelo gráfico semanal, uma das possibilidades seria a superação da máxima dessa semana, colocar o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar 3 semanas ou mais aí para cima no papel. E longo prazo, falando um pouco mais de mensal para cima, entrada no nível de preço aqui, qual o risco? Você tem que estar ciente de entrar aqui e o papel gerar um processo de correção, que é o que está acontecendo com o Ibovespa, que está acontecendo com vários ativos, gerando já um movimento de baixa. A MGLU3 ainda não está gerando esse movimento de baixa, não confirmou nenhum topo no gráfico diário, mesmo um topo ascendente. Então, é só estar ciente, entra ali com pouco capital, se gerar recurso, você tem mais capital para poder entrar abaixo em pontos de suporte no gráfico. Se a gente for falar ponto de suporte mais relevante no gráfico mensal, a gente vai falar aqui desse suporte nesse topo anterior, até essa região aqui, ou seja, um patamar ali que vai de 59,85 até um patamar de 55,74. E aí, se eu pego o Fibonacci nesse movimento inteiro de subida, a retração de 38,2% está aqui justamente nessa região que eu acabei de falar de preço, 57,55, e tem a média móvel exponencial 3 pesos de 62,65. Estou falando desses pontos aqui, são correções maiores do preço. Aqui iria fazer muita gente sofrer, achar que a empresa iria quebrar se acontecesse algo assim, que na realidade seria uma correção normal
dentro de uma tendência de alta de longo prazo, em qualquer que seja o ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.